Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler João 3, a partir do versículo de número 14. Então diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando Moisés ele estava no deserto com o povo se voltou contra Deus e contra Moisés. Então Deus mandou serpentes. Cada um que era picado por uma serpente, se ele não olhasse para uma serpente de bronze que Moisés segurava em uma haste, ele morreria. E a pessoa que foi picada, ela deveria olhar. Que nem se um filho foi picado, a mãe não tinha como olhar para a serpente para curar o filho, ela tinha que fazer com que o filho olhasse. Estou dando um exemplo para nos mostrar que a salvação é individual. Ninguém vai salvar ninguém. Então, cada pessoa que era picada por aquela serpente, ela tinha que olhar para a serpente de bronze que Moisés segurava. Por isso diz aqui: Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus ele foi posto em uma cruz, ele morreu, ele foi pregado em uma cruz e todos olharam para ela. Até hoje nós olhamos para a cruz. E aquele que desvia o seu olhar da cruz perde a sua salvação. Muitas pessoas estão se desviando do caminho da verdade. E a palavra diz aqui, né? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, toda vez que você olha para Jesus, você lembra do sacrifício da cruz, você vê o amor incondicional de Deus. Quando diz aqui no versículo 16, esse versículo todo mundo deveria saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a maneira que Deus amou o mundo. De tal maneira. Não foi de qualquer maneira. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de suportar ver o seu próprio filho morrer numa cruz para poder comprar-nos de volta, nos resgatar de volta, fazer uma aliança com o homem novamente, porque o homem foi vendido para o pecado. E ele precisou morrer naquela cruz, ser levantado no madeiro, para levar o nosso pecado, levar nossa culpa. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então o castigo, o nosso castigo, ele levou o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa dor. Ele levou, ele nos comprou, ele pagou um preço alto. Então nós precisamos olhar para a cruz todos os dias e lembrar do que Jesus fez por nós. A salvação é individual. Você não vai salvar o teu filho, você não vai salvar a tua esposa, você vai
ser salvo sozinho. Por isso a palavra diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Nós ensinamos o caminho, como um dia nos foi ensinado também. Quando alguém nos apresentou Jesus, quando alguém nos ensinou a palavra, quando alguém nos ensinou e nos mostrou o plano da salvação, né? Nós andávamos nas trevas, mas nós fomos para a luz, porque a palavra, né, ela fala aqui que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, as pessoas que estão em trevas, muitas vezes elas não querem vir para a luz, porque elas não querem que as suas obras sejam reprovadas. Elas sabem que estão erradas, no fundo elas sabem que estão erradas, mas elas não querem reconhecer o seu erro, o seu pecado e abandoná-lo. Infelizmente, essas pessoas estão condenadas. Se elas não aceitarem Jesus, se elas não olharem para o sacrifício da cruz, se elas não trouxerem as suas más obras para a luz, elas já estão condenadas. Porque a palavra diz aqui: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando você abandona a mentira, o pecado, né? Você está trazendo as suas obras para a luz. Aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que maldizia. Estas pessoas, quando elas abandonam essas práticas, elas vêm para a luz, mas a mudança de temperatura, né? Vem aquele comichão no nariz que a gente às vezes não consegue controlar. O ar está muito seco, mas enfim, né? Então a gente vê que quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está. Aquela pessoa que não abandonar as suas más obras, ela não vai ter a salvação, ela não vai ter a vida eterna. Assim como o povo lá no deserto, eles precisavam olhar para aquela serpente de bronze para que eles permanecessem vivos, porque o veneno da serpente é mortal. Em poucos minutos, né, ele vai lá no coração. Se a pessoa não toma o soro lá, o antídoto, em determinado tempo, ela morre. Então, assim nós somos. Se nós não tomarmos o antídoto da vida eterna, o antídoto da salvação, nós vamos ficar na condenação eterna. Eternamente mortos, eternamente longe do Senhor, longe de Deus, longe de Jesus. Não vai ter a recompensa. Aquele que veio para a luz, aquele que aceitou Jesus e está na luz, as suas obras são manifestas em Deus, ele vai ter a salvação. Ele não vai sofrer o dano da segunda morte. E o dano da segunda morte é esta, é a condenação. Pessoa que vai ficar longe de Deus para o resto da eternidade. Se viver longe de Deus, né? Imagina a pessoa que já está longe de Deus hoje. Viver uma eternidade longe dele, gente, é algo que é de se pensar. É da pessoa refletir. Não, eu quero a minha salvação. Eu quero morar no céu.
Eu não quero sofrer o dano da segunda morte, eu quero viver eternamente com Jesus. Nem que ela aceite Jesus ali no último minuto da vida dela. Alguém ir lá pregar, ela se arrepender, ela aceitar Jesus, ela fazer Jesus o Senhor da vida dela, ela se arrepender de verdade de todos os seus pecados, de ter vivido nas trevas. Ela vai para a luz, mas ela precisa se arrepender. Por que João Batista veio na frente, preparando o caminho para Jesus? João Batista pregava o batismo de arrependimento. E Jesus veio, né? E ele batizava as pessoas, João Batista, o batismo do arrependimento. Mas Jesus veio e batizou com fogo, com o Espírito Santo. Então, nós precisamos ser cheios, nos esvaziar de nós mesmos, da nossa essência maligna, do pecado, trazer as nossas obras para a luz. Reconhecer, isso é reconhecer o nosso pecado. Reconhecer, eu minto, eu omito, eu ainda faço isso. A gente sabe que isso é errado. E muitas vezes as pessoas não querem a reprovação das suas obras erradas. Elas não querem a crítica, né? Estão me criticando. Não é criticar. Não é estender o dedo. Mas quando é pregado para a pessoa abandonar o erro, abandonar o pecado, é exatamente para isso. Para que as suas obras venham para a luz, para que sejam manifestas em Deus. E que ela reconheça, nossa, isso que eu faço é errado, isso aqui não agrada a Deus, eu estou longe do Senhor. Então é isso que nós devemos colocar na nossa mente, ter esta convicção de reconhecer as nossas falhas, de trazer para a luz e permanecer na luz, para que a nossa, como diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então tudo tem que ser novo na nossa vida. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Então isso é uma nova vida. É nos tornarmos uma nova criatura em Cristo, é mudar as nossas atitudes, mudar a nossa mente, como Paulo diz, né? Mudar, renovar o nosso entendimento, buscar sabedoria, buscar conhecimento, trazer as nossas obras para a luz é necessário. Reconhecer os nossos erros, porque diante de Deus nós somos reprovados. Se nós estamos fazendo as coisas erradas, nós somos reprovados. Não adianta a pessoa dizer, Deus me entende, Deus me aceita assim. Não, Deus te recebe assim. Mas Ele quer que você mude, que você traga as tuas obras para a luz, que você reconheça o teu erro, que você abandone o teu pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer as promessas se concretizando na tua vida, se você quer viver o melhor de Deus, você precisa estar na luz. Como diz aqui, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio. Mas aquele que amou mais o mundo, aquele que ama o mundo, as suas obras são más. E nós precisamos amar, ter o amor de Deus no nosso coração, resgatar essas pessoas das trevas. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Claro que Ele nos amou primeiro. Deus mandou Jesus morrer lá na cruz. Deus suportou você como pai, como mãe, você suportaria. Se o teu filho ou a tua filha tivesse um sangue que fosse um antídoto para curar toda a humanidade, e você precisaria dar o teu filho lá ou a tua filha para morrer, para salvar todo mundo, você daria? Você teria esse amor incondicional como Deus teve e tem por nós?
Você suportaria ver o teu filho morrer para salvar todo mundo? Ou você ia pensar assim, não, eu não vou mandar meu filho morrer por causa desse drogado, por causa dessa prostituta, por causa dessa aí, por causa desse? Não, eu não. Não. Deus mandou. Deus suportou ver o filho dele ser pisado, ser humilhado, ser chicoteado, ser castigado, passar por tudo de pior para que nós estivéssemos aqui hoje. Então é algo que nós precisamos refletir. Às vezes é tão difícil, né, a pessoa perdoar. Mas quando Jesus estava lá naquela cruz, moído, porque um chicote romano, ele tem pontas que quando pega na carne, rasga. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essas foram as pisaduras. Jesus levou tudo isso sobre ele, esse castigo. Você já imaginou? Aí é tão difícil perdoar uma ofensa. É tão difícil perdoar, não, fulano fez isso para mim. Mas se a gente não tem o amor de Deus verdadeiramente no nosso coração, nós não conseguimos perdoar. Então nós precisamos ter esse amor no nosso coração. Nós precisamos estar na luz, estar alinhado com Deus, ter o amor de Deus no nosso coração. De ter essa compaixão e misericórdia de olhar para a pessoa que está nos causando um dano ou nos causou e dizer, Senhor, tem misericórdia, ele não sabe o que faz. Como Jesus fez lá naquela cruz. Tem misericórdia, eles não sabem o que dizem. Jesus podia ter dito, Pai, manda uma legião de anjos e mata toda essa gente. Não. Ele disse, Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que dizem. Você sabe o que é isso? Então reflita nesta palavra. Reflita nas tuas atitudes. Seja cheio do amor de Deus. Não deixe picuinhas, não deixe mágoa, não deixe ressentimento, não deixe amargura, não deixa isso te minar, não deixa isso te deixar longe de Deus. Traga estas obras para a luz. Abandona isso. Viva a verdadeira paz que Jesus veio para nos dar. Troca esse fardo com Ele. E você vai viver a vida e a vida em abundância que Ele veio para nos dar. Que Ele conquistou lá naquela cruz. Olha para a cruz. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Pessoas, Pai, que estão nas trevas, que sabem que as suas obras, se trouxerem para a luz, elas serão reprovadas. Mas elas vivem afastadas de Ti, Pai. Senhor, que essas pessoas possam viver o Teu melhor, que elas possam viver na luz verdadeiramente. Que como o povo fazia lá naquele deserto, quando era picado pelas serpentes, eles olhavam para aquela serpente de bronze e tornavam a viver, recebiam a vida novamente. Que assim, cada pessoa possa olhar para a cruz e possa ter as suas obras trazidas novamente para a luz. Que esta pessoa se arrependa verdadeiramente e que ela passe a viver uma novidade de vida. Que ela tenha, Pai, o Teu amor incondicional no seu coração. Que ela possa olhar para aquele que lhe causou uma dor, um dano e dizer perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que diz. Que ela possa ter essa compaixão e esse amor no seu coração. O verdadeiro amor que lança fora todo medo, o verdadeiro amor que excede todo entendimento, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.